Oi, eu sou o Lorenzo. Eu sou formado em Relações Internacionais e atualmente estudo Geologia na USP. Eu vim comentar o caso da Juliana Marins, turista brasileira que se acidentou na Indonésia. Vulcões e relações internacionais são dois assuntos que me interessam muito e que eu tenho um conhecimento relativamente alto. O que mais me chamou a atenção nessa situação foi o total descaso com a vida humana. A gente tá falando de uma menina que estava curtindo, fazendo seu mochilão no Sudeste Asiático, e que sofreu um acidente, né? E por que... Então, vamos parar aí porque não foi só um acidente. Você não sabe o que aconteceu. A gente não sabe, eu não sei. Você sabe se ela tropeçou e caiu? Você sabe se ela teve que correr de alguém que estava tentando atacar ela e daí ela caiu? Você sabe se alguém tentou empurrar ela? Se ela foi empurrada? Gente, a gente não sabe do que a gente não sabe. A gente não sabe como que ela acabou ali. Pode ter sido um acidente? Pode, mas a gente não sabe se foi um acidente. É por isso que tem que ter um inquérito. E sabe o que é a função do desembargador? O desembargador não, o embaixador, é de ter esse plano de contingência. No Casualty Bureau, quando eu estava na polícia britânica, eu tinha uma sargenta que era permanente nesse grupo, que ela tinha um folder para cada situação. Ela sabia que para quem ligar, tipo, se ela precisasse de um mortuário gigante, ou para quem ligasse ela precisasse de café, água, quem fornecesse, quem pudesse fornecer vans com vidro. Ela tinha tudo detalhado. E eu só fiquei sabendo disso porque ela estava procurando alguém para herdar o trabalho dela. E a gente estava tendo esse debate de quem que vai ficar, né? E, é uma coisa assim, é um compendium maravilhoso e que vai se perdendo conforme as pessoas boas vão se aposentando, vão indo dessa para melhor ou para pior, né? Então, o nosso embaixador, a nossa embaixada, tá? E isso é um requerimento que todo embaixador, todo cônsul tem que ter. Dizer lá, faz uma reuniãozinha aí com o teu pessoal e diz: nós temos que ter planos de contingência para coisas que afetam ou podem afetar nacionais brasileiros. Digamos assim que tenha um tsunami na Indonésia. Qual que é o plano? Qual que é o plano de contingência para isso? Tem que ter uma coisa escrita, tem que ter um folder, quem que vai ligar, quem que vai fazer o quê? Tá? E aí não se referindo a Ana e o Maicon vão fazer isso, não, vai ter que, é por cargo. O diretor de comunicações, a secretária do diretor de comunicações, sabe? É por cargo, não é por nome de pessoa. O Fred faz isso porque ele fala bem na câmera. Não, tem que ser certo. E eles não têm, eu aposto que não tem. Eu perguntei no outro vídeo, eu aposto que não tem. Porque se eles tivessem, eles não teriam corrido lá, ministério, o que a gente faz? O que um embaixador deveria já ter feito as coisas e depois dizer, ministério, isso que a gente fez, tá? Ó, abrimos um inquérito policial sobre essas fake news, abrimos um inquérito policial sobre o homicídio, tá? Porque a gente tem que tratar isso daqui é uma morte suspeita. A gente não sabe, ninguém viu ela caindo. Ninguém viu ela caindo. Como que ela caiu? O que aconteceu para ela cair? Tem que ter um inquérito de homicídio. É uma morte suspeita isso. E daí, já abrimos inquérito contra a piazada dos trapalhões que tinham corda menor que a altura. Já abrimos inquérito contra o governo federal, porque é um vulcão, é um parque federal que tem um nível 2 que não permite que pessoas transitem por ele. Então, nós já abrimos, porque é ilegal. A prática desse turismo é ilegal. Já abrimos inquérito contra ele. Já abrimos inquérito também porque é um vulcão na ativa.
E a gente já pediu para o Ministério... E aqui, ó, isso aqui foi tudo que a gente fez. Agora a gente pede para o Ministério das Relações Exterior atualizarem um website de guia de viagem e inserirem que mulheres brasileiras desacompanhadas de homens que possam defendê-las são desaconselhadas a planejarem uma viagem para a Indonésia. A gente aqui, como embaixador, eu também peço para que o MRE inclua que nenhum brasileiro possa subir vulcões na ativa. E sabe por que tem esses guias? Sabe por que tem que ter isso no website? Porque isso invalida o seguro viagem. Não é, eu estou falando isso aqui não para ferrar com os brasileiros que estão viajando, é óbvio que não, mas é para conscientizar. Se você quer subir, vai ser por tua conta. Se você precisar de resgate, porque ali, quem que vai pagar? A gente não sabe se eles não vão cobrar do governo brasileiro esse helicóptero. Então, cabe a você, como indivíduo, uma responsabilidade pessoal, de verificar, antes de subir em qualquer colina, qual que é o tempo. Você tem que ter uma responsabilidade. Não é só ir, vou andar aqui de olho fechado, do ladinho desse precipício e, né, paz e amor, namastê. Não é assim, gente. Você pode ser... porque eu senti aquela alma leve, eu senti aquela alma de yoga, de pilates, que não, né? Não, deixa espiritualidade. Gente, vocês têm que ter uma acuidade sobre a vida. Antes de subir qualquer colina no mundo, no Brasil, ou na China, ou no Japão, ou na Indonésia, não façam na Indonésia, por favor. Vocês têm que ter aplicativo do Google, qual que é o tempo para os próximos 3 dias. Vai fazer nuvem nesse dia, né? Você tem que se preparar. Essa é a sua responsabilidade pessoal. E você tem que ver também, eu tô querendo subir um vulcão. Putz, vai ser uma aventura. Mas será que esse vulcão tá ativo? Vamos dar uma pesquisada aqui no Google. Quero saber sobre esse vulcão. Qual que é o último laudo vulcânico desse vulcão? Porque vulcões são coisas perigosas, são territórios perigosos, tá? Não é a mesma coisa que você dizer, eu vou subir uma montanha que, né, normal, assim. É óbvio que com chuva, com raio, tudo daí são perigos a mais, mas eles não são perigos constantes. Então, você pode subir, tipo, num dia ensolarado, onde não vai ter barro, sei lá, não vai ter risco de raio. Mas um vulcão, ele é um perigo constante. Então, você que está indo para o Havaí hoje, que está indo para a Itália e está pensando, eu vou lá, ou até mesmo em Wales, lá no Reino Unido, gente, o pessoal do serviço militar morreu com raio na cabeça, porque é um descampado, são colinas descampadas. Morros e colinas descampadas. Então, tem algumas coisas assim, eu fiz escotismo quando eu era pequena, então tem umas coisas que eu naturalmente já me atento, mas preparação, você tem que se preparar para não se ferrar. É um outro ditado em inglês, mas eu traduzi aqui na rápida. É culpa do governo brasileiro, sim, por manter embaixadores incompetentes. No outro vídeo eu mencionei. No caso do Jean Charles de Menezes foi vergonhoso. No caso da Karen Aranha, é vergonhoso. A Karen Aranha está há mais de 2 anos, quase 3 anos, implorando por ajuda para resgatar o filho pequeno dela, que foi sequestrado para o Egito. De São Paulo, via Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. E até hoje, ninguém dá escuta para ela. De vez em quando vai um diplomata, um embaixador lá para audiência, mas ninguém ajuda ela com coisa muito prática. E é o que a gente viu,
O nosso serviço daqui, a gente viu do início isso daqui. A embaixada devia ter dito, cadê ela? Esse videozinho aqui não tá mostrando ela. A embaixada foi contra coisas... Vocês estão vendo quem que divulga as fake news? Não é só os loucos bolsonaristas do 8 de janeiro. Não, gente. Porque senão a gente teria câmeras, imagens das mais de 100 câmeras até hoje, né? É uma coisa lógica. E aí o pessoal da direita vai pensar que eu sou de direita. Eu não sou, gente, eu sou de esquerda. Mas eu concordo com vocês nessa.